Qual é a sua motivação para liderar? Você sabe qual é a sua motivação? Se você tiver a motivação certa, você vai arrebentar a boca do balão. Se você tiver a motivação errada, vai dar zebra. Nós temos uma mensagem poderosa ministrada pelo meu amigo pastor Luciano Subirá em uma das conferências de liderança que nós realizamos anualmente aqui na nossa igreja. E eu quero que você absorva todo o conteúdo dessa mensagem poderosa que nós vamos liberar agora. E se você quiser participar da conferência de liderança que nós vamos ter agora em maio, eu vou deixar um WhatsApp aqui embaixo, é só você mandar para a gente uma mensagem que nós te informamos como você pode estar aqui conosco. Bora lá receber essa mensagem com o pastor Luciano Subirá. Abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. Eu falei isso num lugar onde os irmãos começaram a abrir mesmo, acho que eles pensaram, Deus vai falar com cada um personalizado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 14 e 15. Bruno, aquelas 2 horas que vocês me deram, começa a contar agora, né? Estou brincando, não assuste. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 14 e 15. O texto diz assim: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Pai, nós declaramos mais uma vez a nossa confiança no Senhor e na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade nesse lugar. Nós clamamos que o Senhor nos conduza a um entendimento espiritual e não meramente racional. Nós oramos que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso, mais do que uma palestra, que aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer dentro de cada um de nós aconteça. Então faz parte da natureza humana buscar essa motivação nas recompensas. Além de a gente olhar e reconhecer na própria Bíblia que faz parte da natureza humana, nós precisamos entender que Deus decidiu explorar essa coisa que nós temos dentro de nós, né, de um anseio por recompensas, e o próprio Deus trabalha com um sistema de motivação que é justamente a recompensa do nosso trabalho e do nosso serviço. Em Apocalipse 22, 12, Jesus diz: eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Então nós sabemos que toda a dedicação que nós temos no ministério, ela terá uma recompensa final. A palavra de Deus, de uma maneira muito clara, diz para a gente lá em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 8, o apóstolo Paulo termina o versículo dizendo que cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. A Bíblia faz uma distinção entre salvação e galardão. Ele diz a partir do versículo 14 de 1 Coríntios 3: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Aqui ele está dizendo que é possível alguém ser salvo, mas não ter galardão. Então galardão e salvação são duas coisas completamente diferentes. A salvação, ela não tem nada a ver com as obras. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem das obras. O galardão, diferente da salvação, é totalmente baseado nas obras. É mérito, é recompensa da dedicação. Paulo diz nos versículos anteriores que haverá um fogo que vai provar a obra de cada um. Ele fala nos versículos anteriores o seguinte: verso 12, se você ainda estiver aí com o texto aberto: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Ele fala de 2 tipos de construção.
A diferença entre ouro, prata e pedras preciosas de um lado, madeira, feno e palha do outro, não é só a beleza da construção, é se resiste ou não resiste ao fogo. Quando o fogo vier, se a obra é de madeira, feno ou palha, ela vai ser consumida. Se for resistente ao fogo, se ela durar, se ela sobreviver, então a Bíblia diz que tem recompensa. E é exatamente depois disso que ele diz, se permanecer a obra de cada um, haverá galardão. Então, nós reconhecemos de um lado tanto a necessidade do homem de encontrar motivação e buscar recompensa, e Deus também trabalhando, não só de uma forma que revela a sua justiça, mas que motiva o coração do homem, oferecendo recompensa. Porque eu estou começando pela questão da recompensa. Porque eu e você precisamos entender o quanto isso é sério, o quanto isso é importante, e a ponto do próprio Deus decidir trabalhar com isso. Então, se você perguntar, pastor, buscar a recompensa é errado? Não. E ao mesmo tempo, eu diria, pode ser. Porque muitas vezes o que eu e você precisamos analisar não é apenas se uma coisa é certa, é a motivação do nosso coração em fazer algumas coisas que podem ser classificadas como certas. Por exemplo, um dia alguém me perguntou, pastor, é errado sonhar ser rico? Eu falei, depende. Algo que eu aprendi a respeito dos sonhos, eu queria abrir um parênteses e enfiar isso rapidinho aqui dentro da ministração, é que eu entendo na palavra de Deus que há dois tipos de sonhos. Aprendi isso com um pastor que me discipulou, o pastor Harold McLeod, e ele um dia apresentou para nós, baseado naqueles dois sonhos que José interpreta, do copeiro de Faraó e do padeiro de Faraó, algo interessante. Eu lembro que ele disse para a gente, o sonho de um o promoveu e o sonho de outro o matou. Às vezes a gente fica valorizando o sonho meramente em si, mas dependendo do tipo de sonho vai te promover, dependendo do tipo de sonho vai te matar. Quais as características do sonho que promoveu o copeiro? Ele disse, sonhou que ele ia num ramo da videira, colhia as uvas, espremia num copo e servia a Faraó. Essa é a característica do sonho. Resumindo, e o propósito não é gastar tempo nisso, mas só resumindo, a videira, ela representa claramente o Senhor Jesus. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos. Ele mostra que a nossa única capacidade de frutificar é estando ligado nele. Todo sonho que nos leva a buscar em Cristo recursos que não são nossos, não são habilidades pessoais, são coisas que nós buscamos nele. Todo sonho que nos leva a pegar os recursos dele, não para nós mesmos, mas para espremer num copo e servir aos outros, é o tipo de sonho que vai nos conduzir à vida. Agora o sonho do padeiro, 3 cestos de pães, a Bíblia diz, arte de padeiro. O sonho do padeiro, diferente do copeiro, ele não está buscando o que é de Cristo. Ele está colocando para fora a sua habilidade. E a razão pela qual ele põe o melhor de si na vitrine é porque, normalmente, esse não é o tipo de sonho que nos leva a servir os outros. É o tipo de sonho que nos leva a buscar reconhecimento. É um tipo de sonho cuja motivação é egoísta, é interesseira. Provavelmente esse é o tipo de sonho que pode te matar. Então a questão não é se o cara sonha com o ministério ou se ele sonha ser rico, é por que estamos sonhando o que estamos sonhando. Lidar com motivações do coração é um grande desafio. Porque alguém pode olhar e dizer, eu sonho com o ministério que cresça. E se você me perguntar, eu acho que todo mundo deveria, de alguma forma, sonhar com avanço, com crescimento e com progresso. Agora, a questão é, o que está nos fazendo sonhar algumas coisas? E por que eu e você precisamos fazer essa pergunta? Se Deus trabalha com recompensas e o homem é movido a isso, então é errado buscar recompensa? Não, mas errado pode ser o que e o porquê nós estamos buscando. Se eu te perguntar aqui, você acha errado alguém desejar fluir no Espírito Santo? Nos dons, mover? Você acha errado? Alguém aqui acha errado? Dá uma olhada comigo num texto da palavra de Deus, Atos capítulo 8, a partir do versículo 18. Um avivamento começou em Samaria, Filipe pregando, gente sendo salva, milagres acontecendo. Daqui a pouco a igreja de Jerusalém toma notícia, envia para lá os apóstolos Pedro e João, porque ninguém ainda havia sido cheio do Espírito Santo. Pedro e João chegam, começam a impor as mãos e as pessoas começam a ser cheias do Espírito Santo. Tem um camarada, aliás, o capítulo 8
de Atos, eu acho que mais do que falar da história de Filipe ou do que aconteceu em Samaria, talvez ele gaste mais versículos falando de Simão, um certo Simão mágico, do que qualquer outra personagem que aparece nessa história. E o texto diz em Atos 8:18, vendo porém Simão, esse cara que antes era um mágico conhecido, se você olhar alguns versículos anteriores, verso 9 diz assim, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, esse homem é o poder de Deus chamado grande. Aderiram a ele porque havia muitos iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados os sinais e grandes milagres praticados. Agora, esse mesmo Simão, quando os apóstolos chegaram e começaram a impor as mãos e as pessoas ser cheias do Espírito Santo, diz o verso 18, vendo porém Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Verso 22, arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Se você perguntar para qualquer pessoa que eu perguntei a vocês antes, é errado querer fluir no Espírito Santo? Nós vamos responder não, porque a gente pensa só naquilo que será feito. Mas quando esse camarada ofereceu dinheiro a eles, na atitude de oferecer dinheiro, ele mostra que o coração não era correto. O que está por trás dessa oferta que ele faz a Pedro e João? Irmão, quem esse camarada era antes de converter? Ele era o cara naquela cidade. Até Filipe aparecer, ele mandava e desmandava, ele era a maior influência, ele era o cara admirado, respeitado, quase que cultuado. Mas quando Filipe vem pregando o evangelho, Filipe entra no cenário com tanto poder que ofuscou completamente esse camarada. Ele abraçou também a fé, também se converteu, até ele está olhando para Filipe babando, empolgado com tudo isso. Daqui a pouco Deus leva Filipe embora e chegam uns caras que têm umas manifestações que nem o Filipe tinha. E esse camarada começa agora a enxergar, na perspectiva da fé cristã, do novo universo pós-conversão, algo que se mistura com motivações lá dentro que talvez nem ele fizesse uma clara leitura, que dão a ele o desejo de hoje, dentro da fé e diante das oportunidades do ministério, voltar a brilhar do mesmo jeito que ele brilhava antes, voltar a aparecer da mesma forma que ele aparecia antes, voltar a estar em evidência da mesma maneira que ele estava antes. Então a pergunta, querido, não é o que fazemos, é por que queremos determinadas coisas. A motivação do coração é algo muito sensível, é algo muito delicado. Então, embora o próprio Deus trabalhe com recompensa, sabe que o homem tem essa inclinação, eu e você precisamos nos questionar profundamente. Qual é a recompensa? O que é aquilo que me motiva a fazer a obra do ministério? Porque é possível a gente enganar no nosso próprio coração e no intento do coração e fazer coisas certas com uma motivação errada. Se você me perguntar, pastor Luciano, produtividade dentro do reino de Deus é errado? A gente iria em primeira instância não. Mas algo que a gente precisa entender é que a mensagem que o Senhor Jesus manda para o anjo da igreja de Éfeso merece ser bem entendida. Ele diz, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Pensa numa igreja de alta performance, era a igreja de Éfeso. E diz, suportastes provas por causa do meu nome, não desfaleceste. Eles tinham resiliência, tinha até controle de qualidade. Puseste a prova os se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ele diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe, eu acredito, querido, que a porta de entrada
para o ministério, ela deve ter um critério muito claro. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Requisito para entrar no ministério é amar o Senhor. E requisito para sair é deixar de amá-lo. Porque ele fala para o anjo, mensageiro da igreja de Éfeso: eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. O que eu e você precisamos entender é que nossa paixão pelo Senhor deve nos levar a trabalhar. Eu acredito que Deus quer o trabalho como transbordar da paixão, mas nunca como a substituição da paixão. Porque a performance pela performance não é o que Deus está buscando. Quando eu e você nos descobrimos trabalhando e nossas motivações já foram comprometidas e nos encontramos num lugar como esse, onde o que nós estamos fazendo já não é por amor a Ele, já não é por paixão a Ele, Ele está dizendo: ei, ou você se arrepende de não me amar como deveria me amar, ou eu tiro de você o seu candeeiro. O que é tirar o candeeiro? No capítulo 1 de Apocalipse, João diz: eu vi 7 candeeiros de ouro, eu vi 7 estrelas. O anjo explica: os 7 candeeiros são as 7 igrejas Ásia. As 7 estrelas são os mensageiros das igrejas. E agora Deus está falando com o anjo, o mensageiro da igreja: eu tiro o seu candeeiro. Deus está dizendo: a igreja que eu te confiei, eu tomo de volta. Porque Deus está dizendo: o que eu esperava de você não era meramente performance. O que te moveria a performance deveria ser a paixão por mim. E se não há paixão por mim, eu dispenso a performance. Então nós precisamos, querido, de tempos em tempos parar e questionar o que motiva o meu coração. O que me leva a fazer determinada coisa. O que eu estou sonhando quando eu penso no ministério. E eu não quero tentar tirar o gás de ninguém, pelo contrário. Eu espero que você saia mais empolgado para servir a Deus. Mas nós precisamos aprender a colocar o combustível correto dentro de uma visão específica que eu e você precisamos ter. E eu acredito que uma das coisas que mais são necessárias na vida de um líder cristão é entender que o que Deus nos chamou a fazer é baseado numa visão de paternidade. O apóstolo Paulo diz: eu não estou atrás dos bens de vocês. Eu não estou atrás de nenhum retorno que vocês possam me proporcionar. Não importa se vocês vão me reconhecer, não importa se o meu investimento em vocês tenha um retorno pessoal ou não. Ele diz: na verdade, não são os filhos que entesouram para os pais. Apesar da Bíblia dizer que os filhos têm uma responsabilidade com seus progenitores na velhice, Paulo está dizendo: são os pais que entesouram para os filhos. São os pais que deixam um legado para os filhos. Eu lembro de um dia que meu filho falou para mim, ele tinha um trabalho para fazer da escola, e bendito para sempre seja o professor que deu esse trabalho para ele. Eu abençoo ele, a sua linhagem para sempre. Meu filho chegou um dia e falou: pai, professor mandou a gente fazer um trabalho. Falei: qual é o trabalho? Ele falou: a gente tem que sentar com os nossos pais e descobrir quanto custa cada filho por mês. Eu falei: legal. Ele falou: como é que vai apresentar isso lá? São em valores? Ele falou: não, eles são em percentuais. Mas antes da gente apresentar os percentuais, ele quer que a gente descubra os valores. Falei: então vamos lá. Ele deu alguma sugestão de como lidar com algumas despesas. Falou: olha, se paga aluguel, prestação da casa, divide pela quantidade de pessoas. Ele deu essas sugestões e algumas outras estão em aberto. Então eu falei: vamos lá. Sua mensalidade na escola, vamos começar pela escola, custa tanto. Então isso custa por mês? Eu falei: não, você tem uniforme e material, que durante o ano é tanto, dividido por 12 é tanto. Ah, legal, mas você não vai e volta todo dia a pé. Então nós temos que colocar algo mais. E aí nós fomos. Pega a conta de luz, pega a conta de água, pega telefone, pegamos todas as despesas. Lá em casa nós somos em 4 e rateando tudo por quarto. Irmão, pensa no menino, foi ficando desesperado. Eu fui fazendo a lista de todo. E eu falei: ó, estou botando aqui só o orçamento básico, padrão. Não estão colocando passeio, festa, nada disso. Quando nós chegamos a uma preliminar, eu lembro que ele botou as mãos na cabeça, ele entrou em desespero. Ele disse: pai, custa muito caro ter um filho. Eu falei: imagina 2. Ou outros que têm uma coleção de filhos aí. Gente, alguma coisa aconteceu na cabeça daquele menino, lá no sul a gente diz daquele piá, Alguma coisa aconteceu. Eu lembro de um dia ele falou: pai, um dia eu vou devolver tudo sem investir. Eu falei: vai nada. Hoje tu não tem dinheiro para isso. E quando tu tiver dinheiro para isso, tu vai ter um filho que vai arrancar tudo o que você poderia me devolver.
Eu falei, é exatamente assim que funciona. Agora, você conhece algum pai? Eu tive que fazer esse cálculo por causa do trabalho dele na escola, senão nem eu nunca teria feito. Você conhece algum pai que fica pontuando tudo que o filho deve para cobrar na velhice? Durante toda a sua... Fiz um cálculo outro dia, resolvi fazer do que eu gastei com esse menino só em escola, estudo e preparação dele, desde o início até agora, o que está me custando a faculdade dele, né? Eu não conheço um pai que está fazendo o filho assinar promissória. Quando você crescer, vai me pagar tudo de volta, miserável. Qual é o coração de um pai? Eu vou gastar tudo que eu tenho. Eu vou me gastar em prol dos meus filhos. Não é essa visão que como pais nós temos? Agora, a pergunta é, querido, se a gente estivesse olhando pela ótica correta. E eu não vou dizer, querido, que no ministério você não pode ter uma perspectiva de retorno financeiro. A Bíblia nos fala em Romanos 4,4, que para aquele que trabalha, o salário é considerado dívida e não favor. E o próprio Senhor Jesus nos diz, lá em Lucas 10,7, que o trabalhador é digno do seu salário. Não vim aqui fazer apologia que quem está no ministério em tempo integral não tem direito a retorno financeiro. De forma alguma, não é o que eu estou falando. Aliás, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 15, no versículo 18, ela nos dá até uma informação interessante, que eu quero fazer questão de passar por isso aqui antes de chegar onde eu quero. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Ele fala isso depois de dizer os presbíteros que governam bem, especialmente os que se afadigam na palavra e de ensino, sejam considerados dignos de duplicada honra. Ali duplicada honra é dobrados honorários. Ou seja, ele está dizendo que existia até uma política salarial. Quem se destacava no governo e estava em determinadas funções podia ganhar o dobro do que alguém da mesma equipe pastoral. Não estamos dizendo que não há lugar para retorno financeiro, né, para expressar honra na vida de quem se doa. O que nós estamos falando é a respeito de motivação. O que nós estamos falando não é a respeito daquilo que nós temos direito, é daquilo que nós muitas vezes exigimos. Ainda que silenciosamente, numa atitude só do coração. Por quê? Eu percebo, querido, que muita confusão tem acontecido. Se a igreja, por um lado, começou a acordar e entender que não existe nada na Bíblia que dê base ou fundamento para dizer que alguém que está no ministério tem que viver só que nem prego, levando a cabeça, né? Em vez de ter aquela vida de glória em glória, de miséria em miséria. Se por um lado não tem isso, por outro lado, há outras advertências na Bíblia, que a nova geração, que começou a se sentir muito confortável com essa valorização da honra, tem outras questões que às vezes nós estamos deixando de lado. A palavra de Deus, a mesma palavra que claramente diz que eu e você temos direito a um salário e uma honra, ela mostra que o nosso coração não pode ser movido por isso. Na primeira epístola de Pedro, eu gostaria que você abrisse comigo lá no capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 1, Paulo diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Deixa eu fazer um comentário aqui, apesar de ter nada a ver com o que eu estou pregando. O apóstolo Pedro diz, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como vocês. Na cabeça de algumas pessoas, algumas nomenclaturas, elas são parte de uma hierarquia ministerial. O mesmo Pedro, que era um dos 12 apóstolos do Cordeiro, está dizendo, ei, eu sou tão presbítero quanto vocês são. E ele está falando, né, usando uma terminologia, há vários termos na Bíblia que são usados, presbítero, bispo, pastor. Hoje em dia isso virou, em alguns lugares, uma hierarquia. Primeiro o cara é levado a presbítero, depois for, né, dedicado, pode subir a pastor e talvez pode chegar ainda a bispo. Em alguns lugares ainda pode ser apóstolo, e outros ele pode ser suplente serafim, vice-deus. Mas na nossa cabeça a gente cria uma hierarquia. Agora, olha que interessante. Lá em Atos 20, no versículo 17, a Bíblia diz que Paulo está numa cidade chamada Mileto. Em Mileto ele manda chamar os presbíteros de Éfeso para uma reunião com ele. Uma cidade próxima. Os presbíteros de Éfeso vão ao encontro dele para uma reunião. Em Atos 20, 28... Paulo falando com esses presbíteros, ele diz, o Espírito Santo vos constituiu bispos, a fim de apacentardes a igreja de Deus. Você vê essas três coisas ser usadas para o mesmo tipo de gente.
Na verdade, essas terminologias não indicam cargos diferentes, indicam aspectos diferentes do que uma mesma pessoa faz. Pedro conseguia dizer, meu serviço, meu dom ministerial é o apostólico, mas meu cargo na igreja é o de presbítero, a função de governo como a de vocês. Então Pedro se coloca num lugar para dizer, vou falar com vocês de igual para igual, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O que Pedro está dizendo, gente? A recompensa de vocês não é o salário. A recompensa de vocês virá das mãos do Supremo Pastor assim que ele se manifestar, assim que ele se revelar. E Apocalipse 22, 12, Jesus diz, eis que cedo venho, o Supremo Pastor, e comigo está a minha recompensa. Então ele diz, pastoreie o rebanho de Deus, não por sórdida ganância. Ele está falando de áreas onde nós podemos errar. Ele fala de gente que faz por constrangimento e não espontaneamente. Eu olho para uns camaradas e digo, ei, o que aconteceu? Você acha que Deus te prendeu aqui, te fez refém do ministério? De vez em quando eu reúno nossos líderes e a gente tem usado com eles um versículo apócrifo, que não está na Bíblia. A gente tirou lá do filme Tropa de Elite, é 02, pede para sair. Não, é verdade, gente. A gente precisa voltar a entender algumas coisas básicas. Jesus diz em Lucas 14, você vai construir uma torre, senta primeiro, calcula quanto custa, para ver se você pode ir até o fim. Porque se você achar que não dá conta, vaza, desiste do projeto. Então, de vez em quando, a gente reúne nossos pastores e líderes, eu lembro eu quero que vocês lembrem quanto custa o ministério. Porque se você acha que não dá conta, e isso envolve algumas coisas, sua postura de integridade a Deus, de santidade, de ser exemplo para o povo. Se você acha que não dá conta, vaza, cai fora. Porque o que não pode, irmão, é você entrar nesse negócio e passar a vida reclamando disso. Você entrar no ministério e parece que Deus estava te perseguindo. Quando eu era garoto, a gente olhava para os homens e mulheres de Deus que se destacavam. Eu acho que é uma grande diferença, irmão, de uma geração para outra. Eu não sou assim tão velho como o pastor Bruno, mas eu já sou parte, eu já me sinto parte de uma outra geração. As coisas mudaram muito. Quando eu era garoto, a gente olhava para os homens e mulheres de Deus de destaque e a gente queria ser o que eles eram. Hoje eu olho para a nova geração e a conversa que eles têm conosco, eles querem ter o que a gente tem. É completamente diferente. A gente queria ser o que os homens de Deus eram. As pessoas querem ter o que nós temos hoje. Um dia desse o cara falou, pastor, eu queria ser um homem de Deus que nem você. Fiquei até feliz. Falou, voar de avião toda hora, ficar nos melhores hotéis, conhecer o mundo. Eu fui murchando, falei, irmão, por que você quer ser que nem eu? Vai ser um guia turístico, ué? Vai ter tudo a mesma coisa. O que motiva o nosso coração? Irmão, eu oro que Deus te abençoe, se possível até o salário. Mas eu vim te dizer o seguinte, se você está exercendo o ministério pensando só numa recompensa terrena, você está profundamente equivocado em termos de motivação. Nós precisamos repensar alguns princípios, porque eu não sei você, querido, mas de vez em quando eu vejo pessoas que parecem não entender a diferença entre um pastor e um mercenário. Evangelho de João, capítulo 11. Perdão, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 11. Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você pode repetir isso comigo? Diga, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora olha o 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ele olha e diz, vale a pena morrer por isso aí não. Então, a hora que o lobo aparece, ele vaza. Jesus diz, o bom pastor dá a vida.
Quando Davi está diante de Saul dizendo, eu já me atraquei com um urso, com um leão. Irmão, não é porque era o hobby dele, mas ele entendia o nível de responsabilidade que ele tinha com as ovelhas. Isso aqui é uma missão de vida, e eu morro por isso se for necessário, eu vou até o fim, eu me dou a essas ovelhas. Jesus está dizendo, essa deveria ser a visão do bom pastor. Agora, hoje em dia, querido, eu vejo pessoas que não têm a menor noção do que é ser orientada, por exemplo, por propósito. Eles são orientados por oportunidades. Um dia desse alguém me perguntou, pastor Luciano, é verdade? Você recebeu o propósito de fulano e fulano, são dois líderes de muita expressão e respeito na nação, para trabalhar com eles, na equipe deles? Falei, é. Falei, você não aceitou? Falei, não. Ela falou, você está maluco? Falei, maluco por quê? Quem rejeita uma oportunidade dessa? Eu falei, quem não é orientado por oportunidade, quem é orientado por propósito. Deus me chamou para estar onde eu estou. Deus me chamou para estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu não posso, porque apareceu uma oportunidade melhor, trocar o propósito pela oportunidade. Irmão, esse é o problema de muita gente. Ele às vezes não persevera dentro de um propósito. Ah, esse negócio está difícil, a igreja não rompe, aí recebe uma proposta de outro, o salário é maior, larga tudo e corre para lá. Para daqui a pouco, se receber outra proposta, também largar aquilo. A pergunta é, irmão, o que está motivando você? É impossível você andar dentro do plano e do propósito de Deus e não prosperar. É impossível você andar dentro do plano e do propósito de Deus e não prosperar. Eu vou dizer isso de novo. Normalmente a gente fala do Jacó, quando agarrou o anjo, na hora de passar o val do Jaboque, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Todo mundo lembra desse episódio? O que a maioria de nós não lembra é que Jacó roubou a fala de Deus. Porque antes dele ter que passar esse val de Jaboque, quando ele estava saindo de casa, lá em Betel, e ele deita e tem um sonho, o Senhor diz, não te deixarei enquanto não cumprir o meu propósito, e eu vou te abençoar. Muito antes do Jacó dizer, eu não te largo se você não me abençoar, Deus está dizendo, eu estou na sua cola para te abençoar, desde que você ande no propósito. Nós precisamos entender, querido, o que é trilhar o propósito. Agora, quando Deus nos chama a um determinado lugar, ou posição de serviço, ou mesmo um lugar geograficamente, nós precisamos entender, em primeiro lugar, estamos servindo a Ele. Em segundo lugar, Deus nos estabelece naquele lugar, para além de servir a Ele indiretamente, servir também aquelas pessoas. E se eu e você, querido, não tivermos essa visão de nos doar como um pai, e Paulo estava dizendo isso, eu vou me gastar, vou me deixar gastar por vocês, porque são os pais que entesouram para os filhos. Outro dia eu ouvi uma boa definição do que é o ministério. Alguém disse, olha, o ministério é algo parecido com a vela. Você vai queimando, 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 até que se consuma completamente para iluminar os outros. E o ministério é algo parecido com isso. A gente se doa, a gente se desgasta, a gente se consome naquilo para oferecer luz para os outros. Mas há algo que eu e você precisamos de fato nos questionar. A gente espera na vida real, fiz essa pergunta antes, que os filhos nos paguem investimento? É claro que não. Agora, a mesma dedicação que nós temos a um filho, a mesma paciência que nós temos para com o filho. Eu lembro de uma ocasião, meu filho era bem pequenininho, eu não me lembro exatamente o que ele fez, e eu brincando falei, que isso, Israel? Parece criança? Ele olhou para mim e falou, pai, eu sou criança. Como que ele disse? O senhor vai ter que ter paciência mesmo. A mesma paciência que a gente tem com os filhos, à medida que vamos trabalhando, esperando que eles cresçam, que entendam os princípios, que funcionem, a gente também deveria ter, querido, dentro do ministério. A diferença é que é mais fácil olhar para uma criança que é criança de verdade, literalmente, do que enxergar uma criança espiritual e emocional dentro de um adulto novo convertido. Às vezes a gente só perde a perspectiva. Em Gálatas 4,19, Paulo diz, meus filhinhos, pouquinho de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele usa terminologias da linguagem de gerar e criar filhos no natural e aplica isso também para o espiritual. Mas o coração que eu e você deveríamos ter é exatamente esse. E quando a gente passa uma vida se dedicando a esses filhos espirituais, servindo eles como filhos de fato, Filipenses 2:22 diz o seguinte, Paulo está falando de Timóteo, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai.
Eu entendo que quando eu e você servimos como os pais, aqueles que nós cuidamos também nos servirão como filhos. Nós precisamos, querido, de uma mentalidade que seja refinada nesse sentido. Por que eu estou dizendo isso? Uma das coisas que eu mais ouço da boca de pastores, andando, viajando, pregando por aí, eu corro esse Brasil todo já faz tempo. Uma das frases que eu mais ouço ultimamente, não sei se um copia o outro, se é uma questão de modismo, se é coincidência, mas é pastor desabafando as coisas que ele está passando, as lutas que ele está enfrentando. E normalmente a bendita frase que eu ouço de alguns é: eu não preciso disso. Pastor, eu não tenho que engolir desaforo, eu não preciso disso, não preciso viver com um salário desse, não preciso. O que normalmente ele não percebe é que com aquela fala ele está denunciando o coração. Porque eu tenho dito para alguns: meu querido, se você está nesse lugar dizendo eu não preciso disso, não preciso engolir desaforo, eu não preciso, deixa eu te dizer, você também não precisa estar no ministério, cara, cai fora. Outro dia eu estava numa reunião de pastores e foi pedido para cada um falar algo da sua cidade. Um falou: nós estamos no lugar que é assim a maior concentração de roubos, de assalto, de tráfico de droga, tá? O nosso desafio é esse. Aí outro falou: olha, nós não estamos muito longe deles ali não, mas o nosso maior problema ali é prostituição, é isso e aquilo. Aí outro começou a falar: não, nosso ali é o cultismo, é terreiro, anda com pau. E os caras falaram, irmão, parecia uma competição de desgraça. Quem estava no pior lugar. Aí chegou uma hora, eu estava me segurando, mas não tinha chegado minha vez. Aí um camarada, antes de chegar a minha vez, levantou e falou: gente, não estou entendendo. Quando foi pedido para falar de onde é que vocês estão, não é para falar de dificuldade apenas, é para falar de perspectiva, de visão, o que você enxerga, o que você sonha, o que você vai fazer. Ele falou: deixa eu perguntar para vocês, vocês estão lembrando que Deus chamou vocês para ser sal e luz? Vocês queriam estar na terra só de crente, para não ter trabalho nenhum, para ter gente só perfeita, só ter santo? O que é que vocês queriam quando foram para o ministério? Aí pensa num silêncio constrangedor, e eu dentro de mim. Porque de vez em quando eu ouço essa conversa: eu não preciso disso. Eu digo: irmão, nem Deus precisa de uma criatura como você dizendo que não precisa disso. Irmão, deixa eu te dizer, o ministério tem desafios. Lidar com gente, irmão, cansa. Não, pastor, não fala isso. Falo. Está na Bíblia. Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Então fazer o bem cansa. E diz: porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Irmão, deixa eu te dizer, a sua recompensa não é terrena. Deus pode te dar honra, Deus pode te dar provisão, pode te dar colheita de tudo que você plantou, mas isso ainda não é a sua recompensa. A recompensa você vai receber um dia das mãos dele. Não espere recompensa das pessoas, não espere gratificação das pessoas. Eu vi um pastor outro dia dizendo: cara, eu me doei uma vida inteira nessa cidade, nem um muito obrigado eu recebi. Falei: seu filho costuma te agradecer todo dia o que você fez? Ele falou: também não. Falei: é a mesma coisa, criatura. Se você olhar para esse rebanho como filho, se você tiver o mesmo coração de serviço sem esperar nada em troca, você não vai ter nenhuma expectativa frustrada depois. Agora, parte da frustração que muitos de nós carregamos, e toda frustração, querido, ela é proporcional à sua expectativa. Tem muita gente frustrada no ministério, não é nem por falta de resultado, é porque ele está esperando algum tipo de retorno que nem Deus nunca prometeu. O pastor, é difícil lidar com gente. Um cara falou para mim outro dia, falei: até Jesus está de acordo com você. Jesus virou para os dois e falou: até quando vos sofrerei? O que você acha que ele está dizendo? Até quanto tempo mais eu tenho que aguentar os 6 cambadas? Falei: se Jesus, que era Jesus, chegou a esse desabafo, você acha que eu e você não vamos pensar a mesma coisa? Agora, nós nunca pensamos isso com os filhos. Irmão, teve noite que eu acordava de madrugada para trocar as fraldas do menino e pensava: fazer filho é bem mais legal do que cuidar. Isso vai passar na cabeça de todo mundo. Mas a gente está lá, tem que se doar, tem que arrancar força, tem que se desdobrar e dizer: agora eu vou cuidar dessa criatura, e um dia eu vou me vingar quando eu tiver um neto e ele tiver que acordar à noite para cuidar dele. Se a gente pensar com a mesma simplicidade, eu acredito que nós vamos conseguir filtrar algumas das nossas motivações. Vira para o irmão ao seu lado, faz a melhor cara de crente que você puder. Fala para ele: a sua recompensa
não vem das mãos de quem você está servindo. Vem das mãos do Senhor Jesus. Eu era ainda bem garoto, bem novo. E um dia eu li numa camiseta uma frase que eu nunca esqueci. Acho que a melhor tradução seria essa: servir a Deus. O salário pode não ser lá essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. Irmão, o salário pode até não ser lá essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. E eu e você precisamos de fato ter a atitude e a postura correta. E segundo aos Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 5, o apóstolo Paulo fala a respeito de um povo. Ele diz: fizeram não somente como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Eu não estou dizendo, querido, que não vai ter gente debaixo da nossa liderança que além de se doar ao Senhor, também não se doe a nós. Eu não estou dizendo que nunca vai ter gente que honre, que reconheça ou que agradeça. Eu estou dizendo que eu e você não precisamos esperar por essas coisas para fazer o que Deus nos chamou a fazer. Quando nós somos orientados pelo propósito de agradar o Senhor Jesus, tudo muda. Atos 20, 24, o apóstolo Paulo diz: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de nosso Senhor Jesus, de anunciar o evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo: não importa, minha vida não é importante. Ele diz: o que eu preciso é cumprir o meu chamado e o meu propósito. E sabe, querido, quando eu e você estamos tão focados nesse propósito, a gente vai enfrentar com motivação o que aparecer no meio do caminho. Paulo e Silas, diz a Bíblia, estavam indo a um lugar de oração. Enquanto estavam indo no lugar de oração, aparece uma mulher com espírito de adivinhação. A Bíblia diz que eles expulsam o demônio da mulher. Por causa disso, a mulher deixou de adivinhar, de dar lucro aos seus senhores. Por causa disso, eles foram presos. Agora os caras estão lá na cadeia. A maioria de nós, quando a circunstância muda, fica desanimado. A Bíblia diz lá pela meia-noite, os dois não dormiam, não deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles faziam o quê? Oravam e cantavam louvores. Eu imagino Paulo dizendo para Silas: cara, nós não estávamos indo orar antes de acontecer essa parada toda? Estava. Ele diz: o cenário mudou, a rotina mudou, mas o propósito permanece intacto. Nós vamos orar aqui dentro mesmo. Sabe, querido, quando você é orientado por propósitos, não importa as circunstâncias que você está enfrentando, você consegue simplesmente adaptar dentro de qualquer circunstância a manifestação e o cumprimento do propósito. E nós precisamos disso. O apóstolo Paulo recebe uma palavra profética de Ágabo. Ele diz: Ágabo tira o cinto, amarra Paulo e diz: assim farão com o dono desse cinto em Jerusalém, vão prendê-lo. Quando Ágabo deu a palavra profética, os irmãos em volta começam a dizer: pelo amor de Deus, não vá para Jerusalém. Paulo diz: gente, para de chorar, eu vou para Jerusalém. Já vi pregador dizer: Paulo foi teimoso, rebelde, não ouviu orientação de Deus. Irmão, nem Ágabo falou para ele não ir. Ágabo falou: assim farão ao dono desse cinto, vai acontecer. Ele não falou: olha, pode acontecer isso, não vá. Ele disse: vai acontecer isso. Agora, a turma ouviu o que vai acontecer, porque a gente é orientado por circunstâncias, normalmente não por propósito. Os caras começam a dizer: não vai, não vai. Deus não está dizendo para Paulo não ir. Paulo diz: gente, o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade o que me esperam são cadeias e tribulações. Ele já me avisa antes o que vai acontecer, não é para que eu fuja. Ele só quer que eu saiba o preço da minha obediência. Mas ainda assim ele quer que eu entre nessa disposto a encarar e a pagar o preço de obediência para que o propósito se cumpra. Agora, o que eu e você precisamos entender, querido, se Deus deixasse a gente saber tudo que tem no ministério, a maioria de nós vazava antes de entrar. Mas por quê? Por causa de motivações equivocadas. Mas à medida que nós vamos alinhando o coração, Deus vai começar até a antecipar e dar a letra de alguns problemas antes. Porque Ele vai enxergar em você um coração tão alinhado, que diz: esse aí aguenta saber um pouquinho mais, aguenta ter um pouquinho mais de informação. A minha expectativa, querido, não é de me aposentar cedo do ministério para curtir a vida.
Eu quero ser, como eu vi o Ryan Bonk falar outro dia, como aqueles aviões gigantescos que quando vão decolar, eles precisam usar praticamente a pista toda de decolagem pelo tamanho deles. E quando chega no final da pista, ele está na maior velocidade do que quando começou. Eu, quando chegar a hora de terminar o ministério, posso estar velho, posso estar em que condição, estou dizendo para Deus, eu quero estar correndo como nunca. Eu não quero aposentar nessa terra, irmão, porque a minha recompensa não é aqui, a minha recompensa está do lado de lá. Outro dia alguém falou para mim, pastor Bruno, foi pastor Luciano, o senhor é um homem assim que eu admiro, tão sem ambição. Falei, você está enganado. Falei, eu não tenho a ambição que você tem. Falei, você vive nessa terra para ser rico. Eu vivo nessa terra para ser rico, não aqui, para ser rico do lado de lá. Eu falei, com certeza nessa terra, talvez eu nunca vou ter dinheiro como você. Mas deixa eu garantir uma coisa. Lá no céu, nem a pau, que tu vai morar no mesmo condomínio que eu. Falei brincando. Eu sonho com a recompensa, irmão. Mas eu entendi que ela não é terrena. Irmão, eu tenho uma vida maravilhosa. Eu levanto a mão para o céu todo dia. Eu não estou dizendo que a gente vive só de sofrimento, não. Mas eu acredito que isso não é a recompensa. A recompensa está por vir. E eu e você precisamos ter um coração no ministério, de lembrar o tempo todo, estou fazendo isso para o Senhor Jesus. E no final, cada um de nós, quando ouvir Ele dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, a gente vai olhar para trás e dizer, valeu a pena, valeu cada luta, valeu cada desaforo que nós engolimos, valeu cada renúncia, valeu cada sacrifício, valeu. Quando eu e você olharmos para trás de nós e percebemos a multidão de pessoas que nós influenciamos, a vida de gente que nós mudamos, e perceber o sorriso no rosto do nosso Senhor, terá valido a pena. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando.